Bem, parece que a Covid-19 volta a estar na ordem do dia. Já andam a entrar numa retórica que a nós não nos parece estranho, pelo menos para mim não é. Eu quero deixar-vos aqui alguns aspectos sobre precisamente a questão da Covid-19 e das vacinas. Mas antes gostava de deixar claro dois pontos. Primeiro, ninguém acorda um dia e acha que tem que ser contra uma narrativa, ou seja, contra isto, ou contra aquilo, ou contra aquilo outro. A regra geral, coisas que estão defendidas na generalidade por todos os órgãos de comunicação social, por pessoas influentes, especialistas. Ou seja, isto para vos dizer o quê? Que as pessoas não acordam um dia e decidem ser contra as versões e as narrativas oficiais. Isto não funciona assim. Qualquer pessoa que esteja de boa fé, e temos esse direito, qualquer um de nós, pode e deve duvidar sempre que as coisas não batam certo. Sempre que ela entenda que as coisas não batam certo, ou que há ali pontos que não ligam. Ou seja, sempre que qualquer um de nós entenda que a bota não bate com a perdigota. Temos todo o direito de questionar, temos todo o direito de adotar uma visão crítica e, acima de tudo, de nos socorrermos do método para questionar, do método para investigar. Até aí parece-me que estaremos todos de acordo. Portanto, ninguém se faz, entre aspas, negacionista, que é o rótulo normalmente atribuído a pessoas que, por uma razão ou por outra, não vão muito na conversa das narrativas oficiais. Quanto a mim, é um rótulo que demonstra a capacidade mental de quem o atribui. Um outro aspecto é na verdade uma história. Eu presumo que alguns de vocês já tenham ouvido essa história, mas lembro-me sempre dessa história e cada vez mais me lembro dela para ilustrar o status quo que se tem vivido nos últimos anos e que reflete também o que é o comportamento das pessoas, infelizmente. A história do tal cientista que fazia estudos sobre as rãs e que num determinado dia de investigação coloca a rã em cima da mesa e diz: rã salta, batendo com as mãos na mesa, e a rã saltou. Nisto agarra na rã, corta-lhe uma pata e diz: rã salta, e a rã com maior dificuldade saltou. Corta-lhe a segunda pata e a rã com maior dificuldade ainda, lá se torceu, saltou. Corta-lhe a terceira pata e a rã com cada vez maior dificuldade, lá se vai contorcendo, mas salta. Corta-lhe a última pata e a rã simplesmente mantém-se imóvel, não obstante ele está sempre a bater na mesa: rã salta, rã salta, rã salta, e a rã não saltou. Conclusão que o cientista chegou: a rã sem patas é surda. E de facto este comportamento faz lembrar o comportamento de muitas pessoas, não só em relação à questão da Covid, mas em relação a outras questões do dia a dia. E de facto traduz também o que é o comportamento das pessoas. Bem, para não estar a demorar mais, vou deixar-vos aqui alguns aspectos que traduzem também um pouco do que foi o meu caminho. Ou seja, também eu não acordei um dia a achar que tinha que ser contra isto, ou aquilo, ou aquilo outro, ou neste caso em concreto, a achar que tinha que ser contra a narrativa da Covid-19 e, mais tarde, a narrativa das vacinas. Isto não é assim que funciona, pelo menos quando se faz um trabalho decente, honesto, e que a única intenção, de facto, é o esclarecer a verdade. Não é assim que funciona. E eu pautei precisamente pela dúvida que começou a surgir com mais intensidade em dezembro de 2019. Na altura começámos a assistir com mais frequência na televisão pessoas a caírem do nada, estavam em determinadas atividades e de repente caíam. É óbvio que isto só aconteceu na China, não aconteceu mais sítio nenhum. Recordo-me inclusive de estar a falar com colegas meus, eu como sendo profissional de saúde e tendo ampla formação em saúde, isto não só em áreas que se relacionam diretamente com esta questão de vírus e infecções e microbiologia e etc., mas também na vertente da emergência pré-hospitalar. Portanto, eu pude sentir o que foi aquele chinfrim todo, não só de uma perspectiva mais escolástica, mais teórica, mas também de uma perspectiva na prática. Mas não me vou alongar por aqui agora. Mas dizia eu que começámos todos a assistir as pessoas a caírem do nada, começámos a assistir a um grande chinfrim feito pela comunicação social, manchetes do género: professora morre em frente ao computador. Eu acho que muitos dos que vão ver este vídeo se calhar lembram-se desta manchete. Ou outra, como até os tigres têm Covid. Ou seja, isto foi um regabof, foi uma fanfarronice, nunca mais teve fim. E ainda continua a não ter fim, e não é só em relação a estes assuntos. Em março de 2020, salvo erro, Portugal anunciou, foi anunciado na comunicação social
a primeira vítima de Covid-19, ou o primeiro infectado com a Covid-19. E aqueles tristes, refiro-me aos jornalistas que anunciaram isto, parece que Portugal, a sensação com que eu fiquei, e não fui o único, não estava com colegas quando assistimos a isso, parece que Portugal tinha ganho o campeonato do mundo. Anunciaram isto com uma tal pompa, uma tal ênfase, que eu até, na altura, questionei, e colegas estavam comigo, que ganhámos o campeonato do mundo, foi. Vejam bem a loucura, a alucinação coletiva a que isto chegou. Aí eu já levava algumas suspeitas, mas não me tinha debruçado ainda a sério sobre o assunto, porque tem mais que fazer, as pessoas trabalham, não é? Mas já mantinha algumas fortes suspeitas. E quando vejo este comportamento miserável, mais um, da comunicação social, espera aí, há aqui gato. Isto anda aqui um gato enormíssimo. O rabo é pequeno, mas o gato é enorme. E o que eu fiz foi, decidi, então vamos lá ver até que ponto é que esta infecção se está a espalhar pelo mundo. E comecei a querer perceber isto. Vamos lá ver, mas o que é esta infecção, como é que se está a espalhar, como é que se está a comportar nos diversos países. E decidi fazer uma monitorização de um ano. Assim, inicialmente comecei com 50 países e depois passei para 75 países. Ou seja, de 2 em 2 meses, durante um ano, eu fui contando as taxas de infecção naquele país, taxas de sobrevivência, os mortos, efetivamente, e durante 2 meses fui fazendo esta análise toda. De base, já tinha a população do país, a densidade populacional, dados que eu considerei importantes quando uma pessoa se compromete com uma investigação deste género. Entretanto, já sabia também, e recordo-me ter falado com colegas meus sobre isso, já sabia que muita coisa estava a cheirar muitíssimo mal em todo este assunto. Primeiro, o facto da OMS ter mudado a definição de pandemia escassos meses antes disto acontecer, o facto de ter havido, salvo erro, em 2019, setembro ou outubro de 2019, um exercício para combater pandemias, um exercício que foi maioritariamente nos Estados Unidos. Ativaram-se uma série de mecanismos, etc. Vamos treinar para combater a pandemia, etc. Da mesma forma como eles hoje falam em novas pandemias, em futuras pandemias, com a mesma naturalidade com que qualquer um de vós ou eu bebemos água. Só isto já seria preocupante. Só isto. Já sabia também que Portugal tive acesso a uma lista no site da WITS, World Integrated Trade Solution, que faz parte do Banco Mundial, que por sua vez responde ao Fórum Económico Mundial. Portanto, depois de se investigar as coisas, começamos a ter acesso a muitos factos que não são divulgados de todo. Esta WITS, como eu disse há pouco, está na dependência do Banco Mundial e do Fórum Económico Mundial, e descarreguei uma lista de compras que os países tinham feito, compras de kits de teste para a Covid-19. Nada de extraordinário. Foram quase todos os países do mundo, inclusive Portugal, que gastou no início cerca de 5 milhões de euros em kits de teste. Nada de extraordinário. O que é que me chamou a atenção, e acredito que chamaria a atenção a qualquer um de vós, é que estas compras tinham sido feitas em 2017 e 2018. Qualquer um de nós começaria a colocar questões, como é evidente. Ou seja, 1 ano e 2 anos antes da suposta pandemia tão inesperada e completamente fora da caixa, entre aspas, já os países tinham comprado kits de teste para a Covid-19. Isto está numa plataforma oficial, como eu expliquei, está na dependência daqueles organismos. Mais tarde, nas minhas investigações, dei com um estudo, um artigo de 2008 da Sociedade de Microbiologia Americana, que já falava no SARS-CoV-1, no SARS-CoV-2 e no SARS-CoV-3, portanto não ficou só pelo 2, e tudo isto começou a levantar muitas questões. Até podia ser aquela lógica de, ok, o vírus já existe, mas agora é outro vírus, está mais forte, entre aspas, e também sei que a nível de microbiologia hoje em dia é possível quitar vírus, ou seja, é possível, com o conhecimento atual, de colocarmos determinadas proteínas nos vírus que façam com que eles se comportem de determinada forma. Mas, à semelhança do que acontece com os carros quitados, nós podemos pôr nitrogênio, podemos pôr toda uma série de equipamentos no carro para o fazer andar com maior velocidade e maior performance, mas também não dura muito, porque ele exige muito do carro. O mesmo acontece com os vírus, mas não é por aí que eu quero ir agora. Ou seja, a esta altura do campeonato eu já tinha dúvidas, quase que me atrevo a dizer, dúvidas do tamanho do mundo. Uma outra questão que levantou muitas dúvidas mesmo, muitas dúvidas, foi alguns especialistas nos diversos órgãos de comunicação social estarem a dizer que este vírus, o que o tornava particularmente perigoso, era
a forma como ele entrava nas células, ou seja, através de uma porta específica nessas células, que se chamava o ACE2, é um receptor, um tipo de receptor. Eu achei esquisito estar a dizer isto, porque segundo aqueles especialistas era uma forma inovadora, era uma forma que pela primeira vez se via em vírus, e eu achei estranhíssimo este tipo de comentário. Porque até 2017, da mesma forma, desculpem que um pequeno parênteses, da mesma forma como até 2017 existem quase 120 patentes diretamente relacionadas com esta capacidade de entrada dos vírus, ou seja, utilizando esta porta, o ACE2, e da mesma forma que existe uma série de patentes sobre o mRNA. Porque este parênteses? Precisamente por isto. Porque foi-nos vendida a ideia, e com certeza se recordam, de que a ciência estava em completa convergência para desenvolver uma terapêutica super inovadora que iria fazer com que voltássemos todos ao normal, não é? Uma vacina inovadora baseada em mRNA. Não, também não corresponde à verdade. O mRNA, o procedimento em si, é um procedimento que tem quase 20 anos e andaram a vender-nos mais uma vez gato por lebre. Tudo isto se consegue saber através de investigação e de questionar com método, através da visão crítica. Não é através da visão cética. Aliás, Descartes ensinou-nos isso muito bem. Ou seja, à medida que eu fui investigando as coisas e fui recolhendo cada vez mais informações, dava de caras com peças que de todo não se encaixavam no puzzle inicial. Ou seja, levantava muita dúvida. Quanto mais investigava, mais dúvidas tinha. Esta é que é a questão. Quando investiguei, por exemplo, os contratos feitos pela Pfizer e a Comissão Europeia, assinados em novembro de 2020, para que em dezembro, ou seja, no mês a seguir, se começasse a inocular pessoas em massa, o indivíduo que está agora a concorrer à presidência da República em Portugal, o Sr. Almirante, foi um dos responsáveis pelo procedimento da vacinação em massa, como sabem, não é novidade para ninguém. Isto é o que dá às pessoas defenderem algo relativamente ao qual nada sabem, e depois dá estes resultados. Dizia-vos eu que o contrato com a Comissão Europeia assinou com a Pfizer em novembro de 2020, na qual é garantida à Comissão Europeia a total inexistência de efeitos adversos e o facto deste laboratório não ter qualquer conhecimento de efeitos adversos prováveis que venham no decorrer desta inoculação. Isto talvez seja meio aceitável, mas deixa de ser de todo aceitável, porque sabemos todos que os poucos testes que a Pfizer fez, pouquíssimos mesmo, saltaram todas as fases que se imperam nestas situações, que se impõem nestas situações, para, segundo eles, correr contra a pandemia. Nunca percebi muito bem o que é isto, mas já lá vamos e já vão perceber porque é que é isto, porque é que foi isto do correr contra o tempo. Contudo, o contrato assinado em novembro, como eu vos disse há pouco, em outubro de 2020, ou seja, um mês antes, é feita uma apresentação no CBER, um organismo que faz parte da FDA, na qual são demonstrados os efeitos adversos decorrentes desta inoculação, desta vacina. Entre eles, são muitos, mas entre eles, os principais são tromboembolismo pulmonar, AVC, infarto agudo do miocárdio, aborto, trombose venosa profunda e morte súbita. Isto só para citar alguns, que eles têm mais. Mas isto ainda poderia ser algo do género. Estes efeitos podem acontecer, tudo bem. Porque eu suponho que todos aceitemos que a introdução de qualquer fármaco nas sociedades acarreta sempre algum risco. Agora a questão é, existe uma banda aceitável de risco. E que, quanto a mim, e há cada vez mais investigação sobre isso, a evidência é monstruosa e exponencialmente crescente, quanto a mim não foi isso que aconteceu. Existe uma relação de risco para os fármacos, ou seja, relações de risco muito altas, que superam inclusive os benefícios. Não faz sentido estar a dar aqueles fármacos às pessoas, como é evidente. Pelo menos a ciência da farmacologia sempre foi assim que se pautou, e quanto a mim é a forma correta, por isso é que existe a farmacovigilância. O que é que faz a farmacovigilância? Basicamente é isto. Sempre que um fármaco é introduzido na sociedade e se mantém,
vai sendo vigiado. Se há muitos efeitos adversos, se não há, se mata muita gente, se não mata, como é? Ou seja, mas tudo dentro de um limite aceitável. O que não é tudo o que se passa com estas inoculações. Tudo isto foi empolado e criado para combater a tão perigosa pandemia que nos ia matar a todos. No fim descobre-se efetivamente que esta pandemia, que dificilmente o será, a começar por aí, mas mata menos de 2% do universo de infectados. E quando sabemos que doenças existem que matam, dentro do universo de infectados, matam 30, 45, no extremo 50% do universo, fez-se este chinfrim enorme por uma doença que mata menos de 2% dos infectados. Isso também, obviamente, levanta questões. E a questão é, segundo a própria OMS, a Covid-19 matou cerca de 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas. Parece muito? Não, não é. Vamos lá colocar isto em perspectiva. E vamos considerar este número real. Vamos considerar que estas 7 milhões de mortes ficaram de facto a dever-se à Covid-19, ao vírus da Covid-19. E eu digo, vamos considerar porquê? Muito simples. Porque muitas mortes houve que foram atribuídas à Covid-19, muitas mesmo, mas na realidade a causa da morte foi outra. Eu recordo-me plenamente, e provavelmente alguns de vocês também se recordam, de ver a sua dona ex-diretora da DGS afirmar, num bloco informativo, que, independentemente da causa de morte da pessoa, se ela acusar positivo ao vírus SARS-CoV-2, vai atribuir-se aquela morte para a Covid-19. Ela disse isto, afirmou isto, eu lembro perfeitamente disso. É óbvio que isto também é falsear números, porque, quer dizer, se o indivíduo é atropelado e desse atropelamento resultam lesões que não são compatíveis com a vida, mas der positivo à Covid-19, então morre de Covid-19. Isto é ridículo. Isto é absolutamente ridículo. Por isso é que eu estava a dizer, alegadamente, vamos considerar que o número que a OMS nos diz de 7 milhões, vamos considerar que está correto. E vamos considerar que todos estes 7 milhões morreram, de facto, devido à Covid-19. Vamos considerar isto assim. Vamos lá colocar as coisas em perspectiva. E estamos a falar num período de 3 anos. Portanto, 2020, 2021 e 2022. Vamos considerar este período, aliás, até 2023, vamos considerar este período, e que neste período morreram 7 milhões de pessoas devido ao Covid-19. Ora, quando sabemos de antemão, por exemplo, que devido à doença pulmonar obstrutiva crónica, o famoso enfisema, no mesmo período morrem quase 14 milhões de pessoas. Infecções transmitidas sexualmente, no mesmo período, mais de 9 milhões de pessoas. Doenças cardiovasculares, no mesmo período, quase 18 milhões de pessoas. E se eu quiser eventualmente investigar os acidentes traumáticos, ou seja, a facada, o atropelamento, a queda de bicicleta, etc., morrem cerca de 6 milhões de pessoas por ano. Por ano. Ora, colocando assim as coisas em perspectiva, isto, obviamente, já começa a levantar questões. A mim, presumo que sim. Até mesmo porque, quando fiz aquela monitorização da qual vos falei há pouco, na qual andei a seguir 75 países a cada 2 meses, as taxas de sobrevivência sempre foram espantosamente altas. Acima de 95% e Portugal, inclusive, 97%. Ora, com a introdução da vacina em Portugal, isto só para fazer aqui uma parte, não houve grande diferença. A vacina nem sequer mexeu, não aqueceu, nem arrefeceu nestas percentagens. E uma pessoa pensa, então, mas o que é que a vacina veio aqui fazer? Ou esta inoculação veio aqui fazer? Não veio prevenir coisa nenhuma, até mesmo porque um espetacular artigo de abril de 2021, eles deviam estar distraídos para consentir a publicação deste artigo, do cientista P. Oliaro, na Lancet Microbe, foi onde este artigo saiu. Ele deixou muito claríssimo qual é que era a eficiência de todas as vacinas. Ou seja, no extremo, chegam a 3%. No extremo, a da Pfizer em concreto, responsável por quase 90% da vacinação no mundo, 0,84%. Portanto, papel de prevenção, as vacinas não têm nenhum. Pelo menos não parece que tenham. Não parece de todo que tenham. Ao contrário da publicidade, da propaganda, isto nem é publicidade, foi propaganda, distribuída pelos laboratórios, inclusive a própria Pfizer, 96% de eficiência, etc. Esqueçam. E tanto assim é que eu já perdi a conta
à quantidade de gente que foi vacinada, mesmo nessas alturas, 2021, 2022, e na mesma teve Covid-19. Portanto, ok, adiante. Já perdi a conta sequer. Mas não é isso que me preocupa. Porque a infecção Covid-19 é perfeitamente benigna. Já sei, houve gente que morreu efetivamente de Covid-19. É verdade. Agora a questão é, o fator doença não ocorre apenas devido, salvo algumas exceções, mas não ocorre apenas devido ao bichinho que a provoca. Tem a ver com condições do próprio corpo, que doenças é que a pessoa tenha e obviamente a idade. A idade é um fator determinante e, naturalmente, se formos verificar as taxas de morte respiratória, ou melhor, de morte por situação respiratória, é brutalmente gigante em idades mais avançadas. Não é novidade nenhuma. E a verdade é que, nas condições certas, até o bichinho mais inocente pode provocar a morte. Acho que, de uma maneira ou outra, todos concordamos com isto. Portanto, é isto que aconteceu. Agora, em termos gerais, a Covid-19 com pandemia nunca justificou, nem de perto, nem de longe, todo o chinfrim que se fez à volta daquilo. A Covid-19, sim, é um ponto de partida para um outro tipo de agenda, um outro tipo de imposições que estão a ser paulatinamente estudadas e impostas. A questão é esta. Mas também não vou alongar por aí. A questão é os efeitos adversos relativamente às vacinas. Eu falei-vos há pouco de uma relação de risco. Uma relação de risco aceitável são os tais 80 por milhão. Ou seja, que é o que se passa com as vacinas convencionais. Em cada milhão de pessoas, 80 terão problemas e eventualmente um vai morrer devido à vacina. Esta relação de risco não tem rigorosamente nada a ver com relações de risco de 8.900 por milhão. Ou seja, estamos a falar de um acréscimo de 11.000%. Isto não tem nada a ver. Por isso é que temos todos assistido ao que temos assistido. Mortes em pessoas muito jovens, tendo como causa AVC, infarto, tromboembolismo. Isto nunca se assistiu. Episódios de morte súbita, então, tiveram uma subida a rondar os 1.500, 1.600%. Houve mais episódios de morte súbita nos últimos 3 anos, 4 anos, aliás, especialmente em atletas, do que alguma vez houve desde que estes episódios começaram a ser registados. O VAERS, que é a tal base de dados só para efeitos adversos relativos às vacinas, desde que foi criado em 92, tem tido picos de morte a partir de 2021. Portanto, nós não podemos olhar para isto e fingir e assobiar para o lado. E muito menos podemos dizer, a não ser que sejamos mesmo muito desonestos ou muito... Bem, adiante. No sentido que sejamos mesmo muito desonestos, não podemos dizer coisas como a morte súbita sempre existiu. É a mesma coisa que me dizerem que a Segunda Guerra Mundial matou entre 50 a 75 milhões de pessoas e eu dizer, mas sempre morreram pessoas. Sim, ok, sempre morreram pessoas, mas temos que ter discernimento mental suficiente para perceber, sim, sempre se morreu, obviamente, desde que o primeiro ser humano pôs os pés no planeta, que desde aí para cá que sempre se morreu. Episódios de morte súbita sempre houveram, não há dúvida nenhuma. Agora, não podemos esconder-nos atrás de argumentos falaciosos e de justificações profundamente inúteis e idiotas para perceber, ok, sempre se morreu, sempre houveram episódios de morte súbita. É verdade. Mas nunca como agora. E muito menos nas faixas etárias de agora, como estamos a assistir. Eu tenho a impressão que dia sim, dia não, há mais uma notícia de pessoas com 20, com 30, com 14, com 10 que simplesmente morrem. Claro, a comunicação social começou a perceber que isto estava a ser falado nas redes e vieram logo com coisas do arco da velha, com manchetes absolutamente idiotas que só servem para estupidificar pessoas. Do género, a culpa era do ovo estrelado, a culpa era do sol, a culpa era do banho, tomar banho, se tomar banho, já salvo erro, acho que era se tomar um banho a seguir, antes de se deitar, podia morrer durante o sono. Epá, uma pessoa olha para aquilo e existe de facto uma indústria para estupidificar a sociedade. Eu não tenho dúvidas disso e esta questão da Covid-19 apenas veio confirmar precisamente isto. Bem, dentro dos efeitos adversos, eu acho inadmissível e inaceitável daquilo que já se sabe atualmente, e se eu sei, quem anda a propagandear isto na televisão também sabe.
Também sabe, eu desconheço realmente quais são os motivos que movem estas pessoas, especialmente os heróis da pandemia. Eu desconheço os motivos que movem esta gente. O que eu sei é que a gente já devia estar toda presa, pelo menos do meu ponto de vista. Entre dezembro de 2020 e março de 2021, a Pfizer desenvolveu um mini estudo, mas que produziu um resultado gigantesco. E o que é que eles fizeram? Bem, vamos lá ver então que efeitos adversos é que esta nossa inoculação provoca. E em pouco mais de 3 meses conseguiram isolar quase 1200 efeitos adversos. 1200 efeitos adversos. Entre efeitos mortais, efeitos não mortais, efeitos graves e efeitos mais leves. 1200 efeitos adversos. Eu li esse relatório, naturalmente. É óbvio que a Pfizer não o divulgou, nem vai divulgá-lo, tão pouco. Aliás, no relatório tem lá bem escrito confidencial. Eu agarrei nessa lista de efeitos adversos. Baseado nessa lista, fiz um vídeo há coisa de 1 ano e meio, que está no BitChute, e consegui reduzir para cerca de 600 efeitos adversos. Porquê é que isto se fez? Eu organizei os efeitos em 3 grupos e organizei-os também por ordem alfabética. Estão todos devidamente discriminados no livro que eu escrevi e que espero ainda publicar este ano. Porquê é que eu reduzi para apenas 600 efeitos adversos? Porque havia muitos que eram redundantes. Ou seja, o exemplo da miocardite. Havia a miocardite provocada por A, provocada por B, provocada por C, etc. E o que é que eu fiz foi desvalorizar os subtipos, digamos assim. Se é miocardite, é miocardite. Portanto, levou uma redução, ficou apenas com 600 efeitos adversos. E eu sei que ao longo da história, e com certeza também saberão, que ao longo da história muitos fármacos foram retirados do mercado por muito menos. Por muito menos, muitos fármacos foram retirados do mercado. Eu cito o exemplo do Vioxx, pelo menos. O Vioxx foi um fármaco que matou muita gente no mundo inteiro. Foi retirado do mercado, o laboratório que o produziu esteve envolvido em vários processos judiciais, como não podia ser de outra forma. Entretanto, lá foi resolvendo a coisa e o fármaco foi retirado do mercado, que é para isso é que serve a vigilância dos fármacos. É para os retirar do mercado quando têm efeitos adversos maiores que o benefício que trazem. É muito simples perceber isto. Portanto, torna-se para mim incompreensível duas coisas. Primeiro, como é que este tipo de inoculações está ainda no seio das sociedades e o seu consumo está a ser ainda estimulado. Torna-se para mim quase incompreensível perceber isto. É inadmissível, inaceitável. Nenhum fármaco com cerca de 600 efeitos adversos demonstrados e listados pelo próprio fabricante deveria sequer continuar a uso. As últimas estimativas relativamente ao número de mortes diretamente associadas às inoculações está nos cerca de 17 milhões. 17 milhões. Ou seja, aquele produto que eu uso para me proteger de uma doença está a matar mais do dobro das pessoas que a doença mata. Isto faz sentido? Pois olha, a mim não faz sentido nenhum. Mais a mais, sabendo eu, como vos disse há pouco, que a Pfizer já sabia disto pelo menos desde 2021. Portanto, há questões que se impõem, há gente que devia estar atrás das grades, não tenho a menor dúvida disso, e temos que, infelizmente, ver mais além. Há cerca de 2 anos e meio fiz um pequeno inquérito a pessoas vacinadas e uma das questões era o que é que motivou a que as pessoas se sentissem na obrigação de serem inoculadas, ou seja, porque é que as pessoas se inocularam, basicamente. À exceção de razões como fui obrigada em termos de trabalho, ou seja, no trabalho obrigaram-me a que eu levasse essa vacina, as causas de topo são 70% a comunicação social, 70% das respostas, e 74% das questões a essa pergunta, que era uma pergunta com múltiplas opções, e 74% dos profissionais de saúde. Agora vejam a diferença de 70% de comunicação social e 74% dos profissionais de saúde. Portanto, quanto a mim, a comunicação social, com muita infelicidade digo, que cumpriu o seu objetivo. Portanto, para terminar, que o vídeo já vai longo, para terminar, considero inaceitável, inadmissível,
sinónimo para mim, e concordando com o Dr. David Martin, o presidente da MKM International, que denunciou logo desde cedo o que se estava realmente a passar, eu sou obrigado a concordar com ele quando ele diz: isto é um genocídio programado. Ponto. E facto é que soube há muito pouco tempo que o Japão vai abrir uma grande investigação às inoculações, porque perceberam que as pessoas estavam a morrer à tonelada. Literalmente à tonelada, especialmente jovens. Então vão abrir uma investigação, que é assim que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. O Reino Unido, por exemplo, já aprovou indemnizações aos lesados das vacinas. Portanto, um pouco por todo lado, alguns países vão acordando. Cá não se faz investigação, muito pelo contrário, ainda se preciso for, ainda se fazem reportagens e trabalhos televisivos, ainda a estimular as pessoas a serem inoculadas. Isto é inadmissível, é inaceitável. Nenhum fármaco que se mantenha com 600 efeitos adversos identificados pelo próprio fabricante deveria manter-se em uso nas sociedades. Devia ser abolido. Mas não, continuam nisto. Portanto, olha, queria deixar-vos estes aspectos. Há uma dúvida que tenham, esteja à vontade para me contactar, não tem problema nenhum. Naquilo que eu puder responder, respondo. E preparem-se, porque eles agora, com a entrada do mercado das pandemias e com o facto da maior parte dos países, mais uma vez, ter dito que sim ao tratado pandémico, inclusive o nosso, naturalmente, preparem-se que vamos andar todos ao sabor do mercado das pandemias que eles quiserem, que eles se lembrarem, para vos inocular que aquilo que eles quiserem, que aquilo que lhes dê jeito. Portanto, preparem-se.